Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de Geografia. Meu nome é professor Richard e vamos aí ao nosso trabalho. Para a aula de hoje, a gente vai retomar um pouquinho o que vimos na aula anterior, que foi o processo tanto de colonização como descolonização da África. Também, nós vamos hoje, o objetivo principal da nossa aula é a gente conhecer um pouquinho da cultura dos povos africanos, desde os povos nativos, os primeiros habitantes, passando aí por momentos culturais de povos que hoje habitam aquele espaço territorial do continente africano. Vamos nessa? Na aula anterior, então, nós vimos o processo de colonização, do qual os limites territoriais dentro do continente africano foram impostos pelos países imperialistas da Europa e, consequentemente, desrespeitaram uma configuração pré-existente de limites territoriais de povos que lá habitavam. E isso aconteceu por conta da Conferência de Berlim. E dentro dessa Conferência de Berlim, que foram aproximadamente aí uns 4 meses de conferência, eles dividiram então a África nesta maneira como está, pegando ali França, Inglaterra, Alemanha, Portugal e de outros mais. E eu até atentava para você de que Portugal, ali, Angola e Moçambique seriam aí bem importantes para a nossa cultura. Por que é importante para a nossa cultura? Ora, porque muitos dos africanos que vieram para o Brasil como imigrantes, eles saíram dessas regiões. Tá? Vamos para frente então. Na aula ainda anterior, o processo de descolonização. Dentro do processo de descolonização, quero lembrar que foi um momento processual, ou seja, não aconteceu rápido. Os primeiros países a conquistar a sua descolonização eram colônias da Inglaterra e também dos Estados Unidos. E repare que isso aconteceu em 49 e se estende até meados, aí, a primeira metade da década de 80. Então, praticamente, a configuração do continente africano, ele tem por base os seus limites territoriais dos países, com base nesse momento imperialista europeu em cima do continente. Por que eles foram lá? Ora, foram lá para retirar os recursos que lá existiam, recursos minerais, terras férteis e etc. Vamos para frente então? Na aula de hoje, iniciando aí os povos nativos africanos e depois um pouquinho da cultura africana. Nesta relação dos povos nativos africanos, eu preciso lembrar vocês que a parte norte do continente africano foi colonizada pelos povos árabes, enquanto que a parte sul normalmente eram os povos já de origem autóctones ou ainda povos que faziam parte daquele espaço territorial do continente africano. E aí, dentro desses povos nativos, nós temos neste mapinha aqui, repare que ele tem aí praticamente 3 manchas que sobressaem. A laranja, a verde e depois você tem essa outra mancha que é azulada. Os povos em laranja são os povos bantus, que eram os povos nativos da parte sul daquele continente africano. Depois você vai ter em verde os povos berberes. Quem eram os berberes? Eram os povos nômades daquele espaço. Alguns também chamam de tuaregues. Então esses berberes e tuaregues, eles eram povos que transitavam, migravam de um lugar para outro, ok? E você vai ter também, além dos povos berberes, os sudaneses, que pegam essa parte em verde, ali daquele espaço territorial da África, tudo bem? Então está aí esses povos nativos africanos. E aí o que eles têm o que nossa África tem por herança cultural? Se você for lembrar e pensar bem, o continente africano, ele começou a partir aí dos primeiros hominídeos, segundo aí a arqueologia, estava naquele espaço territorial da África. Portanto,
Ao norte da África, nós teríamos esses povos berberes, que seriam aí os nativos antigos ou os mais antigos dentro do continente, e ao sul você teria os povos bantus. E os bantus seria também dentro dos povos primitivos dentro do continente africano. Fora isso, né, nós teremos também o Egito Antigo, que faz parte das civilizações antigas e que também deixaram uma cultura, uma herança cultural nesse espaço. Se eu pegar, por exemplo, os berberes, você enxergar ele enquanto povos nômades, é tranquilo. Agora pense o Egito, né, que faz parte do continente africano, a sua cultura, a organização da sociedade, as obras faraônicas que marcavam naquele espaço territorial o que era o Egito e por que ele está ali. As esfinges, os faraós, a organização político-administrativa. Repare que, por exemplo, quem era a figura do faraó e o que ele representava para aquele povo? Se você for ver, o faraó representaria para aquele povo não somente a administração política, social ou geoeconômica, mas era o próprio Deus, o representante de Deus na Terra. Né? Então veja a importância daquela organização política e o que isso representava para aquele período enquanto herança cultural do continente africano. Outras civilizações dentro da África também a gente pode observar, né? E dentro dessas diferentes culturas dessas civilizações, nós temos aí uma variedade gigante. E, gente, eu vou falar para vocês assim, com muita humildade, eu tenho que dar essa aula aí para vocês por um único motivo. A cultura africana é gigantesca e eu não posso esquecer de nenhuma delas. Mas me perdoem se de repente eu estarei esquecendo uma ou outra. Eu vou pegar as principais, porque nesse momento a diversidade étnica cultural é tão grande e tão gigante que eu não tenho como abordar tudo em uma aula. Mas eu vou falar de alguns e aí eu coloquei alguns fenótipos importantes para vocês. Como por exemplo, né, esse aqui primeiro aqui de cima, né, um banto. Olha, repare que o tipo da estrutura, né, da cabeça, o nariz, ele, por exemplo, me lembra, eu vou fazer uma homenagem aqui, né, ao saudoso Miles Davis, que era um jazzista, trompetista daquele período. Você tem aqui, por exemplo, uma representação da Namíbia, um pouco diferente, mas para nós aqui, brasileiros, a gente se identifica um pouquinho com esses tipos de estereótipo, porque conhecemos, de fenótipos, porque conhecemos esses semblantes, essa cultura. Você tem, por exemplo, aqui da Etiópia, ou o Senegal. Então, repare que esses tipos de costumes, olha, repare a pintura, os trajes, aqui, essa questão aqui da orelha deles, né? Tem povos, por exemplo, africanos, que eles faziam marcas no corpo e aquelas marcas representariam beleza. Então, cada um tem uma cultura específica, ok? E essa cultura nos remete a essa grande diversidade e beleza que o continente africano pode estar nos repassando. E como que a África, né, como essa cultura é vista no mundo global? E aí a gente precisa, muitas dessas culturas acabam sendo, de certo modo, valorizadas ou buscando a sua valorização no meio cultural, onde dentro dessa cultura global existe praticamente uma padronização e dentro dessa padronização o continente africano ele praticamente não participa. E se participa, ele precisa lutar e conquistar um espaço dentro dessa visão global antrópica, né, ao qual nós estamos inseridos. Tudo bem? Vamos para um quiz? Nesse quiz, eu vou ler e aí você responde comigo. Os primeiros habitantes, segundo a arqueologia, surgiram no continente europeu, asiático ou africano? Dá uma pensadinha.
E daí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí no nosso quiz. Espero que você tenha ali dado o tempinho. E vamos lá. Então, os primeiros habitantes, segundo a arqueologia, né, foi, com certeza, no continente africano. É óbvio que seria, né? Se nós estamos estudando a África, não seria nem na Ásia, nem na Europa. Mas isso aí é só para a gente dar uma recordada que os primeiros habitantes foram naquele espaço. Seguindo, então, os aspectos culturais aí do continente africano. Vem aqui comigo. A grande diversidade cultural em todo o continente é uma herança de milhares de anos. Então, veja que a coisa foi sendo construída ao longo de vários tempos. E não foi de uma maneira assim, imposta, rápida, correndo. Até mesmo porque a cultura está inserido tudo o que a gente faz. Isso é cultura. E se você for pensar em tudo, são costumes, a questão da culinária, a questão da música, do vestimento, do vestuário, né? A questão de você passar de geração em geração para que uns povos que não tinham e não dominavam escrita, por exemplo, passar de geração em geração acontecimentos importantes que marcaram eles enquanto história e que marcaram o espaço geográfico enquanto construção. Ok? Também, a contribuição da cultura africana acaba se espalhando pelo mundo como um todo, em especial nossa cultura no continente americano. Se você for ver, grande parte da cultura aqui do continente americano tem a ver com a cultura africana. Esses africanos que vieram no processo de imigração para cá, vieram com a tecnologia, lembra? Trazendo a técnica que era aplicada na África, a ser aplicada num continente em expansão, que era o Novo Mundo, e depois vão ser escravizados. E dentro dessa escravização, uma questão muito importante dentro da cultura que a gente deve colocar para vocês, é que eles perdiam suas identidades, perdiam seu nome. Pense você, se eu tenho um nome, um sobrenome, aquele nome e sobrenome ele deixava lá, ganhava-se um outro nome. Por exemplo, José da Angola, né? José do Moçambique. Portanto, o sobrenome fazia uma alusão, fazia parte da sua localização e era o único contato que tinha. E com isso, né, o africano teve que lutar dentro aqui do Novo Mundo para permanecer a sua cultura. E essa cultura foi expandida de maneiras diferentes, perceptível pelos vestimentos, perceptível pela culinária, pela música. Outra questão, a cultura africana está desde as organizações sociais da história antiga até as nossas sociedades atuais, espalhadas tanto no Novo Mundo, que é a América, como no Novíssimo Mundo, onde você pega ali a região da Oceania, né? Austrália, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, aquela região daquele espaço. Tudo bem? Neste sentido, vamos para um exercício, e dentro do exercício, como que fica a cultura africana? Você vai responder V para verdadeiro, F para falso, copie, e eu vou ler com vocês. Os diferentes grupos étnicos africanos lutam na manutenção de sua cultura em meio à cultura homogênea praticada pela globalização. Verdadeiro ou falso? B. A organização social e os diferentes modos de vida dos africanos foram aprimorados pela chegada dos países imperialistas europeus. E letra C. Os países hegemônicos assimilam as diferentes culturas africanas, apoiando a sua manutenção. Dá uma pensadinha, dá uma copiada, responde, a gente já vem com a resposta.
E daí, pessoal, deu certo? Conseguiram? Deu tempinho de você copiar, responder? Então vamos retornar aqui. Bem, já vou colocar as respostas, porque tem duas que eu quero destacar com vocês. A primeira é verdadeira, sem sombra de dúvida. A manutenção da cultura do povo africano acaba se transformando numa luta. Mas eu quero dar atenção especial ali para a letra B e C. Vamos nessa. A organização social e os diferentes modos de vida dos africanos foram aprimorados pela chegada dos países imperialistas europeus? Não, e já vimos isso em aulas anteriores, inclusive, que os países europeus não auxiliaram nesse sentido e não teve essa influência. Pelo contrário, né, eles impunham a sua cultura. Ok? Letra C. Os países hegemônicos, ou seja, os países que são tidos pelos demais países como superiores, assimilam as diferentes culturas africanas apoiando a sua manutenção? Também não. Eles lutam, na verdade nem lutam, eles impõem a cultura deles mesmos, né? Isso fica muito fácil de nós percebermos, por exemplo, quando a gente trabalha a cultura do continente americano, onde nós estamos inseridos, né? E há um aculturamento estadunidense, por exemplo. Tá? Bem, aspectos culturais do continente africano. Olha que bacana esses desenhos que eu separei para vocês. Tá? Repare que dentro desses desenhos nós temos culturas diferentes. Você não só vê pelo fenótipo, ou seja, pela forma de cada um dos representantes aí dos grupos étnicos africanos, mas você veja que cada um tem um desenho diferente, um adorno diferente, tipos de máscaras diferenciadas, culturas diferenciadas. Olha que bacana, né? E nesse sentido é que eu falava para vocês que a gente tem que ter muita humildade em reconhecer que o povo africano tem uma cultura gigantesca, uma cultura diversa, que permeia não somente pelos tipos de trajes, de roupas, de figuras, de máscaras, de pinturas, de esculturas, mas também é expressa nas diferentes culinárias, na música, em especial, até vou dizer para vocês, na música. Eu sou um apaixonado por música, e quando você ouve
diferentes formas musicais do povo africano, realmente é encantador e fascinante aquele tipo de cultura. Tá? E aí você tem, então, um rol de diferentes formas culturais e de apresentação que está diretamente relacionado, então, a esse tipo de vestimento, ou então o tipo de máscaras, e cada uma delas representando culturas diferentes. É óbvio que não são só essas, são inúmeras as culturas no continente africano. Mas eu devo dizer para vocês que a gente separou algumas, ok, para efeitos didáticos, tudo bem? Neste sentido, vamos para mais uma questão e vem cá. Considerando os aspectos culturais da África, marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O continente africano apresenta uma homogeneidade quanto à sua cultura, ou seja, a cultura dela é homogênea, é uma só, ou ela é heterogênea, tem diversos tipos culturais. Letra B. Grupos étnicos diferenciados expressam a cultura para preservar sua identidade cultural. E letra C. A riqueza da cultura africana contribuiu para com costumes e tradições no Novo Mundo? Eu peço que vocês dêem uma copiada, pensa um pouquinho, responde e a gente já retorna.
E daí, pessoal, espero que tenha dado o tempo certo de você poder ter feito e dado uma pensada. E vamos à resolução, colocando já as questões. E, para a surpresa de vocês, todas são verdadeiras. Vamos um pouquinho de cada uma? Letra A. O continente africano apresenta uma homogeneidade quanto à sua cultura. Não. A cultura é diversa. O continente africano ele tem uma diversidade cultural gigantesca. E um pouquinho antes, eu falava sobre, por exemplo, a música. A música, para mim, tem um significado muito grande. Né? Eu sou filho aí de músicos, ok? Praticamente. E aí eu digo para vocês assim, dentro da música africana, o jazz, para mim, é o auge. Né? Você tem o samba, outras origens no continente africano que tem aí um pezinho dentro da África. Se eu pego, por exemplo, a culinária, né, que eu citei também anteriormente, de repente na culinária ali, o nosso tradicional feijão e arroz, né, o feijão específico, ele tem um pezinho lá na África. O café, sabe que o café, quando trouxeram o café aqui para o Brasil, grande parte dele, das melhores mudas de café, foi trazido da África. Eu vou pegar, por exemplo, a nossa capoeira. E aí temos que tomar um certo cuidado, né? Porque a capoeira é brasileira. Que bom! Mas as origens da capoeira veio da África, do povo africano, que já tinha toda uma visão religiosa, e a partir daquela visão religiosa, esses escravos africanos fizeram a capoeira. Mas, por favor, tudo isso, gente, com muita humildade, porque a diversidade, conforme eu falei, é gigantesca dentro do continente africano. Letra B. Os grupos étnicos diferenciados expressam a cultura para preservar sua identidade cultural. É a grande luta do povo africano, essa diversidade cultural e como preservar essa identidade cultural, ao qual eles querem preservar isso, né, para gerações futuras, enquanto também beleza cultural que a África tem e nos transmite. Né? A riqueza da cultura africana contribuiu para com costumes e tradições no Novo Mundo. Aí especificamente falando do Brasil, né, e da América como um todo. Porque todo o continente americano praticamente teve a influência de processos migratórios dos povos que vieram da África e que, consequentemente, chegaram aqui e influenciaram nas diferentes ramos da cultura. Tudo bem? Vamos para frente, então. Como que fica a cultura africana e a globalização? Porque, se a gente for ver, no mundo global ao qual estamos inseridos, nós podemos perceber aí que existem costumes que são deixados de lado por uma questão do aculturamento. E o que seria esse aculturamento, né? Essa maneira que se tem de impor praticamente em volta dessa globalização a cultura dos países tidos como hegemônicos, ou seja, países que são tidos pelos demais países como superiores, ok? E aí esses países que impõem a sua cultura utilizam como mecanismo dessa globalização a velocidade da informação. Ora, a velocidade está em tudo. A velocidade está no fast food, a velocidade está no Black Friday, que são palavras que não são de origem africana, são palavras que são de origem ali do anglo-saxônica. E, consequentemente, né, a cultura ela passa a ter também uma diversidade, no caso, uma mistura, mas, de certo modo, uma imposição. E como que a África, enquanto que cultura africana, ela está inserida nisso? E aí você entende, né, por que esses grupos africanos lutam para passar essa cultura de geração em geração. Nesse sentido, a África, o Novo Mundo e o Novíssimo Mundo, e quando eu digo de África enquanto continente, o Novo Mundo enquanto América, principalmente América Latina, e o Novíssimo Mundo, enquanto algumas culturas dentro do Novíssimo Mundo, acabam sendo vítimas desse processo do aculturamento que a globalização intensifica no mundo como um todo.
Vamos aí conhecer, por exemplo, essa pessoa. Aqui nós temos nada mais, nada menos do que o Prêmio Nobel de 2018, o Denis Mukwege, né? Ele fez uma crítica severa na sua abertura em relação ao continente africano. Inicialmente pensou que a crítica era sobre a China, porque ele entende que a China, conforme também nós já vimos em aulas anteriores, a China vem investindo dentro do continente africano. Muitos países do continente africano estão aí recebendo esses investimentos da China, o que vem melhorando em infraestrutura para que ela participe desse mundo global. Porém, a crítica dele, fazendo menção a isso, foi diretamente relacionada ao africano, porque ele está permitindo essa nova colonização agora por conta da China. E aí ele pergunta, onde está a nossa solidariedade? Onde está a nossa fraternidade? Onde está a nossa dignidade em permitir esse tipo de situação? Porque sabemos que a África ainda é palco a exploração dos recursos naturais. Sabemos que a África ainda sofre por conta de que os recursos naturais que ela tem e é abundante, os países querem ir lá para explorar. E é isso que você, aluno, e você, aluna, precisa aprender e lembrar, e quando estudar a África, pensar, poxa, a África, ela é um continente riquíssimo em recursos minerais, e riquíssimo em cultura, e isso muitos países querem se apropriar disso. Petróleo, diamantes, ferro, né, fazem parte aí dessa cultura africana. Vamos para uma atividade? Olha só, também vai copiar e responder sobre a África, cultura e globalização. Letra A. O aculturamento dos países centrais sobre os países semiperiféricos e periféricos não tem influência na manutenção da cultura étnica local? Letra B. Diferentes grupos autóctones lutam para manter a cultura passada de geração em geração? E letra C. As críticas sobre a interferência global estão relacionadas ao próprio africano e nem tanto aos países que buscam investimentos na África como a China? Dá uma olhadinha, copie e já voltamos com a resposta.
Ok, pessoal, já deve ter dado o tempinho de você copiar, deve ter dado tempo de responder, e agora vamos confirmar se a sua resposta está correta. E já vou colocar ali as respostas. Ó. A primeira é falsa, a segunda é verdadeiro e a terceira também, mas vamos contextualizar isso. Letra A. O aculturamento dos países centrais sobre os países semiperiféricos e periféricos não tem influência na manutenção da cultura étnica local. Gente, vem cá um pouquinho que eu preciso que você recorde. Países centrais, periféricos e semiperiféricos é a nova forma da gente fazer a regionalização global. No mundo globalizado que estamos inseridos, a gente não fala mais países desenvolvidos, subdesenvolvidos ou subdesenvolvidos emergentes. Não. Essa é a nova construção. E é por isso que eu fiz questão de colocar. Porque aí você entende que países centrais são aqueles que fazem parte e dominam e têm a máquina da globalização. Portanto, são industrializados e tal. Os países semiperiféricos são aqueles que passaram por uma industrialização, mesmo que tardia, mas, consequentemente, eles fazem parte do mundo global. Compram, vendem, existe essa transação econômica e transição econômica também. E os países periféricos já são aqueles que não participam do mundo global, o qual a África deveria lutar para que isso não acontecesse, ok? E sim, ela é falsa porque eles tiveram influência. Os outros dois, letra B, diferentes grupos autóctones, ou seja, grupos que não há mistura de raças dentro do continente africano, lutam para manter a cultura passada de geração em geração, sem sombra de dúvida. Afinal de contas, a mesma África, com a influência chinesa, passa por esse aculturamento. Passou nos períodos da colonização, passou no período do neocolonialismo e passa hoje, inclusive. E a letra C? As críticas sobre a interferência global estão relacionadas ao próprio africano e nem tanto aos países que buscam investimento na África como a China. O que seria isso? Ora, sabemos que a China, e é por isso que eu até pedi para que você anotasse, a China ela vem investindo dentro do continente africano e, consequentemente, existem críticas da interferência global sobre a cultura africana, mas essa crítica não é sobre a China, e sim sobre o próprio africano, que não deveria estar permitindo, ou deveria estar mantendo a sua cultura naquele espaço, certo? Pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje foi estudarmos, compreender de maneira muito humilde, volto a dizer, como que foi a cultura dentro do continente africano. E eu acho que essa missão foi cumprida. Para a próxima aula, nós vamos ver a herança colonial, as desigualdades socioeconômicas e desigualdades espaciais dentro do continente africano. Aguardo vocês lá. Até a próxima aula.